Olá, CD concurseiro, dando continuidade à linha de quizzes. Essa semana, semana 8, já 2 meses direto, né? Quizzes de segunda a sábado. E agora a gente vai fazer esse comentário dos quizzes da semana passada. Esses quizzes são publicados diariamente no Facebook, no Instagram. E acompanha lá a gente para que você tenha acesso, responda as perguntas, mande sugestões, porque daí a gente vai ver as sugestões, vai analisar e ver a possibilidade de gravar vídeos e fazer quizzes dessas bancas. Sempre a gente está recebendo sugestões e a gente vai incorporando outras bancas. A gente é de São Paulo, a gente acaba dando um privilégio para os concursos daqui, mas agora a gente vai começar a produzir conteúdos de bancas de outros lugares, né? A gente já tem feito, né? Vitória, Florianópolis, mas a gente vai aumentando o nosso leque, aumentando e tentando cobrir o nosso país, que é um país enorme, né? Outra coisa que eu queria pedir para você é já dar um like aqui no vídeo, fazer um comentário, e a gente está lançando um canal no Telegram, que é um aplicativo parecido com o WhatsApp. Nesse canal a gente vai dar dicas que eu posto áudios diferentes do que a gente posta aqui, de perguntas e respostas, de quizzes, das nossas Superclass. Então vai lá e entra, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que é um canal bem interessante para que a gente também tenha esse contato bem próximo, né? Esse canal ele possibilita isso, e lá a gente vai dar dicas diferentes do que a gente costuma dar em qualquer outra rede social, Facebook, Instagram e aqui no YouTube. Então vai lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entrar, e se você não tem esse aplicativo ainda no seu celular, você tem que instalá-lo também. Então a gente vai começar agora com os quizzes da semana 8, tem quizzes da banca VUNESP, quizzes da banca RBO também. Então vamos começar com o quiz 727, um quiz em que o concurso é VUNESP Piracicaba 2019. Assinale a alternativa que contém uma ação de prevenção primária do tipo proteção específica. Prevenção primária, primeira coisa, o paciente, quando a gente pensa em níveis de prevenção e fala de níveis de prevenção primário, a gente está agindo antes mesmo do paciente desenvolver alguma doença. Então essa seria uma fase ideal de ação. Essa é uma fase em que a gente vai estar prevenindo as doenças. Então é uma fase mais barata. Por isso que o governo federal, em termos de SUS, investe bastante em políticas públicas de prevenção primária, porque é mais barato e, consequentemente, você vai estar promovendo saúde. Isso é bastante importante. E quando a gente pensa do tipo proteção específica, aí seria o segundo nível de prevenção de Livell e Clark, em que essa prevenção acontece antes do desenvolvimento das doenças, mas de uma forma mais específica. Então a gente coloca como segundo nível de prevenção em Clark. E como caem essas perguntas? As pessoas acham que já estava em desuso, já estava fora de moda essas perguntas, mas a gente tem visto muitas perguntas relacionadas aos níveis de prevenção de Livell e Clark. E se falar só de primário, secundário e terciário, seriam os níveis de prevenção de Chaves. Mas aqui ele especificou em relação à proteção específica. Alternativa A, alimentação saudável. B, prática corporal e atividade física. C, fomenta ambientes livres de tabaco. D, estímulo à cultura da paz. E E, imunização. Então vamos para as alternativas, né? A alimentação saudável vai prevenir doenças, não uma doença específica. Claro que o trato digestório é um trato bastante relacionado com a alimentação, porque a alimentação, a partir do momento que a gente ingere o alimento, ele vai passar principalmente pelo trato digestório, mas ele vai ser absorvido e vai ser responsável pela energia em todos os nossos sistemas. Então, dessa forma, quando a gente pensa em alimentação, a alimentação vai prevenir uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada, ela vai prevenir inúmeros tipos de doença. Por isso, isso não é uma proteção específica. Prática corporal e atividade física, a mesma situação. Quando a gente pensa em atividade física, a gente pode pensar em prevenir obesidade, pode pensar em prevenir, por exemplo, diabetes, porque a obesidade pode ter uma relação com a obesidade, por exemplo, e
Doenças cardiovasculares, que pode ter relação com a diabetes, pode ter relação com a obesidade, pode ter relação com a formação de ateromas devido ao colesterol. Então, a prática de atividade física e prática corporal também vai ser responsável pela prevenção de inúmeras doenças. Fomenta ambientes livres de tabaco, a mesma situação. O tabaco, ele é o número 1 responsável em relação às doenças cardiovasculares. E quando a gente pensa no Brasil, o que mais mata no Brasil ainda são as doenças cardiovasculares, quando a gente também acrescenta infarto, acidente vascular encefálico, por exemplo, mas o tabaco também causa outras doenças, como por exemplo, muitos tipos de câncer. Um deles é o que a gente está relacionado, câncer de boca, o carcinoma espinocelular ou carcinoma epidermoide. Então o tabaco também, quando a gente pensa em fomento a ambientes livres de tabaco, a gente vai estar prevenindo muitos tipos de doença. Claro que o fomento a ambientes livres de tabaco, a pessoa que fuma, ela só não vai fumar lá, mas estamos estimulando que esse hábito seja um hábito cada vez menos enraizado, né, na nossa população. Estímulo à cultura da paz é outro dado importante, porque quando a gente pensa em estímulo da cultura da paz, a gente está pensando em menos violência. E um dos maiores índices de mortalidade no nosso país, na população adulta, tem relação com violência. Não só a violência quando a gente pensa em homicídio a arma de fogo, homicídio a armas brancas, mas também em relação à questão de trânsito. O trânsito tem relação direta com essa questão de mais, se tem muita violência, menos paz. E a imunização, por sua vez, é sim um tipo de prevenção primária, porque quando a gente pensa na imunização, nas vacinas, a gente está pensando em prevenir determinados tipos de doenças. Se a gente está dando uma vacina contra a influenza, claro que essa vacina vai prevenir contra a influenza. Se a gente está administrando uma vacina contra o HPV, essa vacina vai ser responsável pela prevenção específica em relação às doenças do HPV. E claro, mais especificamente aos subtipos HPV que estão presentes na vacina. Não vai ser responsável pela prevenção de todos os subtipos de HPV, porque são mais de 100, por exemplo. Então isso é uma proteção bastante específica e é um tipo de prevenção primária, porque ainda o paciente, quando a gente pensa nessa vacina, a gente está pensando em prevenção de doença. O paciente não desenvolveu a doença e ele não tem a doença. Então essa foi a questão de Piracicaba, e aqui a imunização ela entra no segundo nível de Livell e Clark de prevenção. Perguntas que têm sido muito feitas na banca VUNESP nos últimos concursos. Então vale a pena você lá dar uma revisada em relação aos níveis de prevenção de Livell e Clark. Agora a gente vai para o quiz 728. Banca VUNESP Piracicaba 2019. Algumas vacinas só são administradas na infância, de acordo com o calendário vacinal. Aqui já é uma pergunta um pouco mais complexa, não faz tão parte do dia a dia nosso de clínico na parte odontológica. Então a VUNESP tem feito algumas perguntas em relação ao calendário vacinal. Vale a pena você dar uma olhada em relação ao calendário vacinal. E importante, se você quer um PDF de um documento do Ministério da Saúde, mande o seu e-mail para a gente, coloque o seu e-mail aqui, que a gente vai enviar esse PDF em relação ao calendário vacinal, ou quando que é realizadas essas vacinas. É bastante específico e bastante abrangente em relação a essa parte de vacina. É um material interessante. Não é um material que não é uma questão que cai com tanta frequência, mas esse tipo de questão é uma questão que diferencia bastante as pessoas que estão bem preparadas daquelas que não direcionaram tanto o estudo. Então, se você tem interesse, manda o seu e-mail aqui que a gente vai mandar o PDF para você. De acordo com o calendário vacinal, são vacinas obrigatórias e exclusivas para a faixa etária de 2 meses a 8 anos. Então, você viu como é bastante específico essa questão, não é uma questão tão simples. Então a gente teria que rever, na verdade, a maioria de nós na graduação não tem esse assunto, né, de calendário vacinal, e aí a gente tem que ir lá estudar e ver essa parte de cronologia também. Então, alternativa A, HPV e hepatite B, B, VIP,
vacina inativada poliomielite e hepatite A, C, hepatite B e tríplice viral, D, febre amarela e DTPA, que seria a tríplice bacteriana, e a E, influenza e BCG. Essa é uma questão difícil, mas assim, por eliminação a gente conseguiria chegar na alternativa também. Por quê? Por exemplo, quando a gente pensa em HPV, a gente lembra, né, que a HPV está na moda hoje em dia em relação às vacinas, é dada para adolescentes, né, ou meninos e meninas um pouquinho antes da adolescência, na pré-adolescência, antes de iniciar as atividades sexuais, por isso que é dado nessa faixa etária. Então nas meninas é dado dos 9 aos 14 anos e nos meninos dos 11 aos 14 anos. E por isso já foge, né, dessa faixa etária exclusiva. Dessa forma a gente consegue eliminar essa alternativa A. Hepatite B, lembra, né, que nós cirurgiões dentistas, você acadêmico de odontologia, essa questão vacinal foi bastante importante em relação à hepatite B, 3 doses. A gente não está nessa faixa etária de 2 meses e 8 anos, porque ela está falando dessa questão de exclusividade. Então, tudo que tem relação à hepatite B não é exclusivo dessa faixa etária. E ainda, quando a gente pega o calendário vacinal, a hepatite B é preferencialmente ministrada já ao nascimento. Dessa forma, as alternativas que tem hepatite B, por exemplo, a A e a C, a gente elimina já por conta dessa questão. Ou pensando em profissionais de saúde, que a gente tomou 3 doses, que a gente já está fora dessa faixa etária, 2 meses a 8 anos, ou também pensando que se pegar ao pé da letra o calendário vacinal, a hepatite B, a primeira dose é dada preferencialmente já ao nascimento. Aqui, febre amarela, lembrando a gente teve um surto bastante importante aqui no estado de São Paulo, na região sudeste, há uns 2 anos atrás, mais ou menos. E essas vacinas de febre amarela não eram dadas exclusivamente para as crianças de 2 meses a 8 anos. Eu lembro bastante dessa fase porque a gente teve uma corrida absurda em relação à procura da febre amarela nos postos de saúde onde eu trabalhava. E eram filas imensas que se formavam, até briga acontecia, e não era uma vacina que era exclusiva dessa faixa etária, era para todos. Todos que não tinham sido vacinados ainda ou que não tinham essa comprovação. Então, a febre amarela, na época, 2 anos atrás, houve uma corrida bastante importante. Lembrar daquela dose fracionada, que era dividida em 5 até. Por que o governo usou desse artifício? Porque a vacina estava em falta, ele teve que dividir em 5, porque uma vacina, uma dose, ao invés de vacinar ou imunizar apenas uma pessoa, era multiplicada por 5. Por isso que o governo usou desse expediente. Então, febre amarela também a gente eliminaria. E a influenza também a gente eliminaria, porque você lembra que nas campanhas de vacinação dos idosos acima dos 60 anos, ou aqueles doentes crônicos, ou mesmo os profissionais de saúde, eles estão fora dessa faixa de 2 meses a 8 anos. Dessa forma a gente conseguiria eliminar todas essas outras alternativas que não são dessa faixa etária de 2 meses a 8 anos. Aí a gente ficaria com a alternativa B, VIP, vacina inativada poliomielite, e hepatite A, que é dada aos 15 meses. Então a alternativa correta é a alternativa B. Olha o HPV, meninas de 9 a 14 anos, meninos dos 11 aos 14 anos. Hepatite B, preferencialmente ao nascimento, né? Nascimento. Tríplice viral poderia estar dentro desse cronograma, dessa cronologia. Febre amarela tem essa questão de as pessoas que moram na região sudeste. Antigamente a gente pensava mais nas regiões endêmicas, então era mais na região norte, por exemplo. Mas hoje em dia a febre amarela é dada praticamente no Brasil inteiro, com exceção da região Nordeste. A região Nordeste não teve esse surto importante de febre amarela. Algumas cidades, alguns municípios sim, tá? Isso existe, mas a maioria dos municípios do Nordeste estavam fora dessa questão da febre amarela. E a vacina, né, contra a difteria, tétano e coqueluche, né? Ela é dada para gestantes e também para profissionais da saúde ou aquelas parteiras.
Essa dose, lembrando que é de 10 em 10 anos, ela deve ser reforçada, essa vacina contra o tétano, que a gente é uma vacina tríplice, mas a gente fala, vacina contra o tétano, que é um pouco dolorida, inclusive, né? Então, essa vacina é dada um reforço, por isso também não é dada exclusivamente nessa idade, né? E a influenza acima dos 60 anos, profissionais de saúde, por exemplo, é dada essa vacina. E o BCG contra a tuberculose, lembrando que também é dado preferencialmente ao nascimento, então já também fugiria desse intervalo de tempo entre 2 meses e 8 anos. Então essa não era uma questão tão simples. Depois, se você tiver uma dúvida, se você quer complementar o seu estudo, manda o seu e-mail que a gente vai mandar o PDF para você. Aqui só mostrando, né, um calendário mais resumido em relação às vacinas. E aí aqui a gente está falando da tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche, mas aqui tá dentro desse intervalo. Aquela outra que a gente falou é uma vacina um pouco diferente, porque quando a gente pensa na coqueluche, seria a coqueluche a bactéria acelular, na verdade, utilizando a vacina acelular. Então, por isso que tem aquele número A, né? Agora o quiz 729. Banca RBO, a mesma que vai fazer o concurso de São Sebastião. Lembrando que quem fez o concurso de São Sebastião ele foi cancelado. Vai haver uma nova data de prova em fevereiro. Então você fez a inscrição no curso, foi lá, fez a prova, vai ter prova novamente em fevereiro porque o concurso foi cancelado. Tá? Inclusive tem alunos, pessoas que fizeram a prova e agora estão se preparando para o concurso, até se inscreveram no curso agora, e a gente tem um curso online para se preparar para essa prova em fevereiro. E tem tempo, né? Um tempo bastante bom aí até fevereiro. Juquiá 2018. É classificado como via parenteral, ou seja, uma via que pode ser utilizada para se obter uma ação mais rápida do medicamento. Então, é uma via que geralmente a gente não usa na odontologia, né? Quando a gente fala nós aplicarmos, a gente usa bastante outras vias. É mais comum, mais usual a gente usar outras vezes. Claro, a gente pode prescrever sem nenhum problema, mas a maioria das vezes a gente prefere, né, o paciente prefere também as vias enterais, porque são vias que não são vias assim que envolvem uma invasividade, digamos assim. Então, A, oral, B, endovenosa, C, retal e D, sublingual. Enterais são aquelas vias em que a medicação passa pelo trato digestório ou pelo ênteron. E dessa forma, quando a gente pensa em vias enterais, a oral, a retal e a sublingual passam pelo trato digestório. Aonde o intestino é a região onde acontece a maior parte da reabsorção quando a gente pensa nas vias enterais. Por quê? A região do intestino é bastante irrigada. E uma vez o medicamento entrando nas vias, no trato digestório, ele vai ser, grande parte dele, absorvido no intestino. Ele não é absorvido em outras regiões? Claro que sim, né? Mesmo na via sublingual, por exemplo, a absorção vai se dar muito na região sublingual. Uma parte pode ir para a região enteral, na região do intestino. Já as vias parenterais seriam ao lado do trato digestório, ao lado do intestino. Então, seriam aquelas vias em que não vai ser utilizado o trato digestório como vias de administração. Então, dessa forma, a via endovenosa, e aí o pessoal falou, mas via endovenosa está errado. Não, via endovenosa é o sinônimo de via intravenosa. Então os dois termos estão corretos sim. Você pode usar tanto a via endovenosa, endo é dentro, né? Tanto que é endodontia, dentro do dente. Endo, dentro do vaso. A gente pode usar esses dois termos, endovenoso e intravenoso, também dentro do vaso, onde a medicação já é injetada já diretamente no vaso, aonde já ele teria que ser absorvido no caso das vias enterais. Ou a via intramuscular também pode ser considerada via parenteral. Uma via parenteral que não envolva, por exemplo, uma coisa mais
mais invasiva, né, o uso de agulha, por exemplo, a gente pode ter, por exemplo, as vias inalatórias. O óxido nitroso que a gente pode administrar num consultório também é uma via parenteral. Então, essa é uma questão bastante clássica em concursos em relação à classificação de vias enterais e parenterais. É muito simples você decorar as vias enterais, porque são apenas 3, oral, retal e sublingual. Todas as outras são vias parenterais, então fica mais fácil você decorar dessa forma as 3 enterais, que o restante é parenteral. Agora, quiz 730, também concurso da banca RBO Juquiá 2018. Acerca da pulpite reversível, assinale a alternativa correta. Lembrando, né, a gente reforça bastante esse conceito. Em endodontia, quando existem perguntas em concursos para clínico geral, de uma forma geral, a parte de endodontia que é mais cobrada na maioria das bancas de concurso do Brasil como um todo é o diagnóstico pulpar, diagnóstico periapical. Aqui uma questão de diagnóstico pulpar. É importante você saber essa questão de pulpite reversível, pulpite irreversível. Hoje em dia não tem mais sido tão cobrada essa questão de pulpite em fase transicional, né? A maioria das bancas cobram mais reversível ou irreversível, porque não são todos os autores que usam esse termo. Então a alternativa A, o tratamento consiste na intervenção endodôntica. Lembrando, se a pulpite é reversível, existe uma cárie profunda, por exemplo, não há necessidade de fazer o tratamento endodôntico, apenas a remoção da cárie. Inclusive existe até a preconização de não remoção total da cárie, como antigamente, né? Pode deixar a dentina afetada, né? Ainda lá na cavidade, fazer a proteção do complexo dentino pulpar, indireta mesmo, e aí o tratamento é esse, não havendo necessidade de tratamento endodôntico. B. Apresenta como característica clínica dor de curta duração que sempre cessa ao ser removido o estímulo. É isso mesmo que caracteriza a pulpite reversível. Se o paciente falar, nossa, na hora que eu tomo um gelado ou chupo um sorvete, por exemplo, sinto aquela dor aguda e essa dor é fugaz também, essa palavra fugaz, que praticamente ela some imediatamente, ela sente e logo ela regride. E sempre cessa ao ser removido o estímulo. Se não cessar, aí a gente pensa mais na pulpite irreversível. C. Consiste na necrose pulpar. Obviamente não, necrose pulpar já passou inclusive da pulpite irreversível. A polpa necrosou e consequentemente é uma fase seguinte até a pulpite irreversível. D. Causa dor intensa, que geralmente é aliviada com estímulo frio. Isso se refere principalmente à pulpite irreversível. E aí o paciente vai até ver com os professores de endodontia sempre dão um exemplo. O paciente fala que na hora que toma água gelada ou deixa água gelada na boca para aliviar a dor. É o caso da pulpite irreversível, porque a água gelada ela vai diminuir a vasodilatação. E essa vasodilatação é um processo importante na questão de inflamação. Não só a inflamação pulpar, que é o caso, né, da pulpite irreversível, mas na inflamação como um todo, né? Toda a inflamação existe aqueles fenômenos vasculares, um dos fenômenos mais importantes seria a vasodilatação, e a água gelada ela tem a função de diminuir o calibre dos vasos. Dessa forma, diminuir essa questão da dor relacionada a essa vasodilatação, que vai promover uma maior saída de fluidos de dentro do vaso para fora, para a região de agressão, e também diminuir também a questão do edema, né, que é a saída dos fluidos mesmo. Então essa foi a questão 730. Alternativa B. Quiz 731. Agora Instituto Mais. Esse concurso de Lençóis Paulista 2019, um concurso recente. O odontoma é classificado como? Não é uma questão difícil, é uma questão mais simples. Seria mais difícil se ele pedisse, né, nas alternativas, tivesse 3 tipos de tumores, né, tumores epiteliais, tumores mistos e tumores mesenquimais, mas aqui facilitou bastante. A, o tumor odontogênico misto, B, cisto odontogênico, D, sarcoma, C, sarcoma de tecido mole e D, patologia das glândulas salivares. Vamos eliminar as alternativas. Patologia das glândulas salivares, o odontoma foge completamente. Quando a gente pensa em patologia das glândulas salivares, a gente tem o mucocele, rânula,
cialolitíase ou cálculo salivar, e tem também as neoplasias de glândula salivar, adenoma pleomórfico, que é a neoplasia benigna mais comum, e também a neoplasia maligna mais comum, por exemplo, carcinoma mucoepidermoide. Só são essas? Não, tem um monte de outras patologias. Cialadenite, por exemplo, é uma patologia que a VUNESP perguntou durante várias provas nesse ano de 2019, cialadenite bacteriana, já uma dica aí para você. Sarcoma de tecido mole, sarcoma. Sarcoma se refere a todas aquelas doenças, neoplasias malignas relacionadas ao mesênquima, em que a célula de origem é a célula mesenquimal. Então, quais células podem fazer parte do mesênquima? Fibroblastos, osteoblastos, condroblastos, as células gordurosas, então osteosarcoma, fibrosarcoma, liposarcoma. Todas essas células do tecido mesenquimal podem dar origem a uma neoplasia maligna. Então, quando a gente pensa em neoplasia maligna das células que são oriundas das células do tecido conjuntivo, a gente chama de sarcoma. Já se fosse dos epiteliais, carcinoma, que a gente vê bastante, carcinoma espinocelular, que tem relação com cigarro, álcool e radiação solar. B. Cistos odontogênicos. Cistos odontogênicos são aquelas cavidades patológicas em que a cavidade ela tem um conteúdo líquido, semilíquido, semissólido, né? E tem um revestimento epitelial. Nessas situações a gente tem, por exemplo, o queratocisto odontogênico, que voltou para a classe dos cistos, cisto dentígero, cisto de erupção, cisto periodontal lateral, cisto odontogênico epitelial calcificante, os cistos radiculares, aqueles cistos em que o paciente tem uma necrose pulpar e aquela necrose pulpar é um fator etiológico para o desenvolvimento do cisto. E esses cistos todos são cistos odontogênicos. Só existe cisto odontogênico? Não, existem cistos não odontogênicos. Por exemplo, cisto do ducto nasopalatino, o cisto nasolabial, são cistos não odontogênicos também. E, por fim, o odontoma é classificado como tumor odontogênico misto. Quer dizer, tanto a parte epitelial quanto a parte mesenquimal está neoplásica. Então, a parte epitelial do epitélio odontogênico e a parte mesenquimal se desenvolve. Tanto que desenvolve nos odontomas a característica histológica ou histopatológica, na hora que a gente faz a remoção do odontoma, são tecidos semelhantes a dente histologicamente, né? Existe a formação de tecidos dentinários, tecidos pulpares, tecidos muito parecidos com dente. Esmalte, né, que geralmente é a parte mais epitelial, que tem essa responsabilidade de formação, e nesses tipos de tumores odontogênicos mistos, tanto a parte epitelial quanto a parte mesenquimal estão neoplásicas ou estão tumorais. Ao passo que as tumorais epiteliais, por exemplo, os tumores epiteliais, o maior representante mais conhecido seria o ameloblastoma, e dos mesenquimais, cementoblastoma ou mixoma. Dos mistos, sem dúvida nenhuma, o odontoma é o mais comum. Quais outras patologias também fazem parte dos tumores odontogênicos mistos? Aquelas que têm ameloblástico ou o ameloblastoma fora o ameloblastoma clássico, né? Então, fibroma ameloblástico, fibrodontoma ameloblástico, tumores do odontoameloblastoma são lesões que são também classificadas da mesma família do odontoma ou tumores odontogênicos mistos. E agora o quiz 732, também Instituto Mais, Lençóis Paulista. Assinale a alternativa que apresenta um método radiográfico de localização indicado para dentes não irrompidos, que consiste no princípio da dupla incidência, ou seja, é realizada uma radiografia periapical e uma oclusal, cujas incidências são perpendiculares entre si. Então essa última frase é determinante para a classificação entre Miller-Winter e Donovan. Quando a gente fala de incidências perpendiculares entre si, uma periapical e outra oclusal, a oclusal, lembrando que também é utilizando o filme periapical, não se utiliza aquele filme oclusal clássico, né, maior, para fazer oclusal, por exemplo, de mandíbula, ou oclusal de maxila, ou mandíbula do lado direito ou do lado esquerdo, e sim uma radiografia periapical, aquele filme menor é utilizado nessa técnica. Quando a gente fala de
perpendiculares entre si é a técnica de Miller-Winter, porque a Donovan também tem dupla incidência, ou seja, uma radiografia periapical e outra oclusal. Mas a Donovan tem uma modificação em relação a Miller-Winter, que não são perpendiculares entre si. Porque a Miller-Winter realizada uma radiografia convencional, aquela periapical, para observar os molares, por exemplo, inferiores, e é feita uma oclusal também nos molares inferiores, aonde é colocado sobre os dentes a película. Já a Donovan, essa técnica é mais importante quando os dentes ou os elementos a serem avaliados radiograficamente estão muito posterior, por exemplo, a presença de um quarto molar. Aí, ao invés de estar presente sobre os dentes, existe eu vou mostrar numa figura, vai ser colocado sobre o dente, mas também de forma inclinada, que na hora que eu mostrar a figura vai ficar mais fácil. A diferença entre Donovan e Miller-Winter é que a Miller-Winter é perpendicular. O Donovan vai ter uma inclinação essa radiografia oclusal. Mas a radiografia periapical convencional seria a mesma. Só existe essa modificação em relação à técnica oclusal, da radiografia oclusal. LeMaster, né? Até uma aluna, a Maria, falou dessa técnica de LeMaster. Master, né? Essa técnica que usa algodão, que é utilizada mais para dentes superiores, molares superiores, para evitar a sobreposição do processo zigomático. E a Parma é uma que ao invés de deixar o filme de forma horizontal, faz uma inclinação diferente para que ela pegue principalmente raízes de dentes mesioangulados. E aí a Parma é utilizada principalmente em dentes inferiores ou terceiros molares mesioangulados para pegar aquela raiz que fica localizada mais para posterior. Então vamos mostrar a figura. Aqui seria a técnica de Miller-Winter, onde, né, a oclusal é feita com o filme localizado na região oclusal dos dentes molares inferiores, e aí essa incidência é feita de uma forma normal, assim, e perpendicular, porque o filme o filme convencional periapical é colocado de forma horizontal, né, com o seu maior eixo, né, relacionado na região, no sentido mesiodistal, e já essa outra incidência oclusal é para ver principalmente essa questão vestíbulo, em relação à distância, principalmente vestíbulo lingual, para ver essa relação. Então aqui a incidência periapical convencional e a oclusal, em que foi colocado o filme na região oclusal dos dentes. Já a Donovan, existe essa inclinação, porque a raiz desse dente, no caso, está mais presente, mais para posterior. E aí, se a gente fizesse somente a incidência do Miller-Winter, ela cortaria esse ápice da raiz. Como fez essa inclinação, o que acontece? Na hora da incidência, a gente consegue observar essa região que está mais para a região posterior. Então, por exemplo, um quarto molar também seria de grande valia a utilização dessa técnica de Donovan. Vale lembrar que essas técnicas radiográficas são técnicas que as bancas gostam muito, então é muito importante que você saiba todas as técnicas periapicais, e a VUNESP agora está perguntando de novo, novamente, as técnicas extrabucais, que ela passou um tempo bastante grande sem fazer perguntas, principalmente das técnicas extrabucais, mas nas últimas provas de Peruíbe e Guaratinguetá, agora eu não lembro exatamente qual, foi perguntado sobre técnicas extrabucais e está sendo uma tendência agora da VUNESP. Então, mais um direcionamento aí para você que está prestando provas do concurso da VUNESP. Tá joia, gente? Então vai lá, se você quer, por exemplo, aquele calendário vacinal, manda o seu e-mail aí que a gente vai te enviar por e-mail. Entra no link, aí a gente vai deixar o link aqui do nosso canal do Telegram, onde eu dou dicas, principalmente em forma de áudio, né? Durante a semana. São dicas que a gente não dá em nenhum outro lugar. Então, tem bastante dicas de estímulo de estudo, né? Fazer um coaching, inclusive, nesse canal do Telegram. Então vai lá e entra também, que a gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui. Continue acompanhando a gente, grande abraço e até o próximo vídeo, né? Todo dia agora tem vídeo novo, praticamente. A gente está bastante
em contato aí com você no YouTube, no Facebook e no Instagram. Grande abraço!